Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Bom, hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais leve, mais curto, mas infelizmente a realidade se impõe em certos momentos, né? E eu vou ter que prestar aqui os esclarecimentos, o que eu entendo do caso aí da Suno contra a Hectare, na realidade da Hectare contra a Suno. Mas antes eu queria dar alguns avisos, na semana de carnaval. Amanhã começa o carnaval aí. Então semana que vem a gente só vai ter vídeo na quinta-feira, beleza? Não vou fazer o vídeo de terça, até porque ninguém ia parar para ouvir o vídeo na terça-feira, né? Então vamos lá, cara. O que aconteceu aqui? Eu posso falar um pouquinho melhor desse caso para vocês, porque, para quem não sabe, eu sou advogado, né? Então eu tenho essas minúcias aí jurídicas, eu posso dar uma destrinchada um pouquinho melhor. Bom, a notícia a Suno foi alvo de uma busca e apreensão na terça-feira, tá, na sede dela. E esse furo foi dado lá pelo Lauro Jardim no Globo. E no momento da furo ele apenas falou busca e apreensão, se não me engano falou Polícia Federal. Então assim, o mercado ficou de cabelo em pé porque achou que era algo movido pelo Ministério Público. Bom, se tem a Polícia Federal no meio, é algum crime ligado à Justiça Federal, pode ser algum crime grave aí de manipulação de mercado e tudo mais. E o mercado ficou bem tenso até que as coisas foram sendo explicadas, foram aparecendo as notícias e tudo mais. Bom, o que se sabe até agora é o seguinte: é, essa ação que deflagrou essa busca e apreensão é uma ação de cunho civil, tá? Primeiro ponto, beleza? Então, assim, na realidade é a própria Hectare, a gestora do HCTR11, que está processando a Suno. E hoje já saíram algumas notícias no sentido de que o processo não é contra a Suno, é contra a XP. Aí já tem algumas pessoas falando que é contra a XP, contra a Suno, enfim. Não se sabe ainda porque o processo corre em segredo de justiça. Tá? A gestora Hectare está movendo um processo contra a Suno, no qual, antes de mover o processo, ela entra com uma ação que é uma ação acessória antes da ação do pedido principal, que é uma ação de produção antecipada de provas, tá? E nessa ação antecipada de pedido de ação no pedido de produção antecipada de provas, ela pede a busca e apreensão de documentos, e-mails e tudo mais lá na sede da Suno, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são duas coisas que a gente tem que ter em mente aqui para analisar esse caso do ponto de vista da gente, investidor, pessoa física em fundos de investimento imobiliário. É um processo de uma gestora contra um outro grupo econômico que tem uma gestora e uma research, que é a Suno. Tá? Não tem nada envolvendo o fundo imobiliário em si. Não é um fundo imobiliário processando o outro. Meu fundo pode ter um prejuízo se ele perder o processo. Não, não é nada disso. E outra coisa que também é muito importante aqui, isso aqui não é um processo penal. Não existe nada, até agora, né, que se saiba, né, que deflagre algum processo, algum procedimento penal contra a gestão da Suno ou contra a gestão da Hectare. É um processo privado. A Hectare, gestora Hectare, está processando, muito possivelmente, a gestora, o grupo Suno, né, que tem a gestora Suno e a Research Suno, e processando também de quebra aí a XP, tá? Porque a XP, para quem não sabe, ela é uma das sócias do Grupo Suno, tá? Ela comprou uma participação no Grupo Suno. E algumas notícias já da data de hoje, do dia 16, já dão nota de que, na realidade, o processo da Hectare é contra a XP. A gente vai entender um pouquinho melhor isso agora, tá? Primeiro ponto é que um processo que corre sobre segredos de justiça. Então, tudo que sai na mídia, até que cai esse segredo de justiça, são especulações e informações de bastidores, algumas pessoas que têm acesso ao processo, embora ele tramite segredo de justiça, então assim, é muita especulação, tá? Mas o que se sabe é que é um processo civil da Hectare Gestora, tá? É um processo que tramita, se não me engano, na 32ª Vara Civil lá de São Paulo, e o que já se sabe desse processo é o seguinte, a Hectare, ela está
pedindo essa ação de antecipada de prova, aí, de coleta, de busca e apreensão para fazer uma ação antecipada de prova, porque ela suspeita que lá em abril de 2022, a gente ainda não tinha um canal ainda, aconteceu um grande fuzuê, uma grande treta aí com o fundo HCTR11, tá? Eu não vou falar especificamente do que aconteceu. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico do HCTR11, no qual eu vou comentar com certeza todo esse histórico. Mas, assim, em linhas gerais é o seguinte: o HCTR11 é um fundo de papel, tá? Que ele tem uma concentração relevante em papéis de um local chamado Circuito de Compras em São Paulo, que, pelo que é noticiado aí, mais parece um camelódromo, tá? É como se fosse um camelódromo, assim, um grande, como se fosse um shopping de boxes, pequenos boxes, tá? Só que o que acontece com esse circuito de compras? Ele está envolvido em muitos problemas judiciais, principalmente voltados à pirataria, tá? E está tendo muitos problemas lá dentro de quebra dos comerciantes, de não conseguir, a vacância tá alta, de não conseguir fazer a comercialização dos boxes. Então, é um papel que tinha um risco de inadimplemento muito alto. E o HCTR, de alguma forma, ele não falava disso nos relatórios e tudo mais, meio que maquiava essa situação. E a Suno, através da sua research, né, ela nunca tinha feito recomendação, nem até onde me consta, nunca tiveram, né, recomendação de compra, nem de venda do HCTR, tá? E sempre tiveram esse receio em relação a essa questão desse CRI ligado ao circuito de compras, até mesmo antes de terem esses problemas jurídicos lá, né, de pirataria e tudo mais. E a Suno foi bastante vocal no sentido de, pô, Hectare, mostra o relatório de risco dos seus papéis. Você precisa dar mais transparência para a gente poder analisar direito o que tá acontecendo. Paralelo a isso, alguns influenciadores, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e alguns influenciadores até ligados à Suno, começaram a bater mais forte na Hectare, no sentido de que, olha, estou vendendo meus papéis, não vou mais ficar com eles, a situação realmente parece estar perigosa, e aí houve essa questão jurídica lá do circuito de compras, e, enfim, isso virou uma grande treta que levou o fundo a cair cerca de 20%, foi uma queda muito rápida, levou o fundo a cair cerca de 20% lá em abril. Eu vou mostrar aqui o gráfico do HCTR para vocês. Esse é o gráfico de 5 anos, tá? Esse período aqui mais intenso de queda é da pandemia. Você vê que ele bateu 92 no low da pandemia. E o período que eu estou falando para vocês é exatamente esse aqui, ó, abril de 22. O HCTR saiu de cerca de 120 para R$ 97,00 em uma semana. Tá? Uma queda aqui de quase 20%, 18,30%. E, enfim, esse caso rolou, né? Depois o HCTR nunca, a verdade é que nunca prestou os esclarecimentos que foram pedidos tanto pela Research Suno, como por outras de research, como por influência, nunca deu transparência à questão desses problemas envolvendo um CRI relevante no seu patrimônio, tá? E o tempo passou e agora a gente amanheceu quarta-feira com essa bomba aí dessa busca e apreensão. Enfim, essa busca e apreensão, ela é uma ação movida pela Hectare, gestora do HCTR, na qual acusa a Suno de ter feito uma manipulação de mercado por ter dado venda no fundo, não ter dado call de venda, ter exposto essas questões, essas fragilidades dentro do fundo. E, segundo a Hectare, isso também houve, junto com isso, manipulação de alguns escritórios de agentes autônomos ligados à XP. Lembrando que a Suno faz parte do grupo XP também, que saíram por meio de WhatsApp, essas coisas, uma campanha difamatória, entre aspas, né, segundo a Hectare, difamatória, pedindo aos seus clientes para venderem, porque existia um risco de default muito grande desse CRI, o que levou a essa queda intensa e aí a um prejuízo ao fundo e aos cotistas da fundo, isso nos olhos da Hectare. Né? Minha breve opinião sobre isso, pautado no que se sabe até agora. Acho absolutamente ridícula essa ação por conta da Hectare, tá? Acho que é uma ação que vai ser totalmente infrutífera, porque a casa de research, ela existe, não é para só dar compra, é para dar venda, para mostrar quando o produto tem um problema. E verdade seja dita é que o produto tinha um problema,
Isso acabou refletindo nos rendimentos desse produto dali para frente. O problema existiu, continua existindo, e até hoje a Hectare não prestou os esclarecimentos que os analistas solicitavam, como, por exemplo, mostrar o relatório de risco dos CRIs lá dentro do fundo. E se vocês observarem aqui uma situação que, assim, hoje a Hectare está abaixo do low do Covid, tá? Tá 85. E ela caiu bem logo depois dessa ridícula, na minha opinião, ridícula ação por parte deles, né? Ela estava aqui por volta de 98 e ela cai aqui já para 85 aqui, ela cai mais de 12, 13% desde que aconteceu essa busca e apreensão lá. Então, assim, tiro saiu totalmente pela culatra. E para mostrar como é um fundo, assim, fazendo uma análise bem rasa só de rendimento para vocês, se vocês quiserem, eu faço uma análise mais profunda do fundo, falando diretamente só do fundo. Ó, a primeira coisa aqui, ó, o desconto para valor patrimonial é de 30%. Isso aqui é desconto que a gente encontra hoje em fundo de tijolo. De papel é difícil encontrar. E outra coisa que eu achei curiosa aqui olhando, ela manteve todo o período aqui de deflação, né, que foi um período complicado, ela conseguiu segurar aqui o 1,10 de rendimento. E aí agora que os fundos estão conseguindo voltar, se recuperando dessa deflação, ela de 1,10 aqui de janeiro reduziu para R$ 1. Então, assim, tem alguma coisa aí, tem que analisar para ver o que é, mas de fato tem alguma coisa dentro da carteira do fundo que não está fazendo sentido com o movimento macro dos outros fundos de papel, né? A Suno, obviamente, rechaçou, né, que tenha feito qualquer coisa, essa campanha difamatória, né? Disse que é degradante essa postura da Hectare. Eu acho que nosso mercado ainda é um mercado assim, muito em desenvolvimento, né? E acaba que o judiciário também não tem uma qualidade muito boa para lidar com esse tipo de assunto, por ser um assunto novo. Mas e fazendo a ressalva que o processo está em segredo de justiça, mas me parece ter sido um erro, né? Você ter autorizado esse tipo de procedimento numa situação como essa. Ressalvando que o processo está em segredo de justiça, não sei o que tem lá no processo, né? Salvo se a Hectare conseguiu fazer uma prova mínima de que, olha, até aqui eu já tive acesso a alguns e-mails, alguns prints de conversa, não sei o que, que mostrem que houve um conluio XP, escritórios de assessores de agente autônomo da XP, junto com a Suno, para dar baixa, para dar call de venda no negócio e tudo mais. E aí parece, tem algumas notícias pipocando aqui, que junto com esse call de venda da Hectare, foi dado um call de compra no produto da Suno, que é o SNCI, né? Você vê que o SNCI também está caindo um pouquinho aqui desde do que aconteceu, né? Foi dia 14, né? O que aconteceu. Então ele saiu aqui de 97, já caiu aqui 3%, nada comparado com a queda lá de 13 que eu mostrei da Hectare, né? O SNFF também, que é um outro produto da Suno, também caiu um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui de dia 14. Caiu aqui 2%, 3% também. Então, assim, no momento tem muita especulação, né? Dizem que nesse processo ela também diz essa questão de que, além de ter dado call de venda no produto da Hectare, deu um call de compra no da Suno. Então tem um conluio aí entre todos eles. Exceto se a Hectare conseguiu fazer uma prova mínima mais contundente de que de fato aconteceu esse conluio, na minha opinião foi equivocado da parte da 32ª Vara Civil deflagrar, autorizar essa busca e apreensão lá na Suno, né? E agora vai começar uma grande guerra aqui entre a Suno e a Hectare. A princípio eu acho que a Suno até hoje não demonstrou nenhum ponto que desabone nesse assunto da Hectare, né? Parece que a postura da Hectare é de um menino mimado mesmo, né? Agora imagina se isso vira moda, toda gestora, toda empresa que recebeu um call de venda vai lá e vai processar
a research que deu esse call, né? A research independente que deu esse call. Bom, acabou a indústria de research independente no Brasil. O caminho acho que não é esse, né? O caminho é demonstrar que, vocês querem um relatório de... se o que vocês estão falando é uma bobagem, então deixa eu mostrar aqui o relatório de risco desse CRI que vocês estão falando. Olha, tá aqui, pá. Isso nunca foi feito, né? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos desse assunto, vai ser um assunto quente. Eu acho que isso aqui vai entrar ainda, vai acabar deflagrando ainda mais discussões sobre até onde pode ir os influencers, né? Por exemplo, o trabalho que eu faço aqui no YouTube de educação financeira, a CVM já estava de olho nisso, já estava querendo regulamentar isso. Então, esse acho que é o primeiro grande caso sobre esse assunto que está pipocando aí no nosso mercado. Então, vamos acompanhar bem de pertinho. Beleza? Pessoal, quem gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, isso ajuda pra caramba a gente aqui. Sigam o canal, se inscrevam no canal, compartilhem o canal com os amigos de vocês, com os familiares. Qualquer dúvida, crítica e sugestão, pode botar nos comentários aí que eu respondo todo mundo, beleza? Valeu, um abraço e tchau.